galera, belezura? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, Projeto Kart 26, no qual nós comentamos sobre os campeonatos regionais de kart que acontecem aqui na nossa região. E hoje nós temos um vídeo meio que especial. O canal está fazendo um ano, no dia 18 de fevereiro, na sexta-feira, né? E eu queria agradecer a todos aí que se inscreveram nesse período, a todos que assistiram aos vídeos, que deram likes, né, que deram também dislikes, que fizeram comentários, que assim se divertiram com os vídeos, né, porque a gente vem trabalhando nesse ano aí para tentar aprimorar os vídeos. Começou com vídeos bem simples. Na verdade, eu comecei os vídeos sobre kart lá no meu canal, Kleber Daniel, né, o meu canal que ainda existe lá. Que eu agora só trato lá de música. Lá eu falava de música, né, e de kart, agora lá eu só falo de música. E aqui nesse canal, Projeto Kart 26, ficou a parte só de kart, só de automobilismo, né, para falar de corridas e tudo mais, tá? Então, nesse um ano aí a gente fez bastante vídeos aí. Eu não lembro quantos vídeos que nós fizemos, sinceramente eu não anotei quantos vídeos, mas foram vários, tá? Eu posto os vídeos tanto das notícias, né, das corridas, quanto das minhas onboards, de todas as corridas que eu participo, tá? E às vezes a gente faz algum resumo das corridas, né, da câmera de cima das corridas, algum resumo assim. A gente veio aprimorando, colocando durante o vídeo de notícias os comentários, aí a gente coloca a parte da câmera on-board ou da câmera de cima, que aconteceu aquele evento, aquela ultrapassagem, aquela batida, né, aquele problema que teve na corrida, né, a vitória, o pódio e tal, e a gente começou a colocar legenda e tal. Então a gente vem aprimorando aí os vídeos e espero que vocês estejam curtindo aí e gostando, tá? Muito obrigado mais uma vez aí por todas as curtidas, e espalhem aí, compartilhem com seus amigos, né? Peçam para eles se inscreverem no canal, para o canal ir crescendo. É um canal pequeno ainda, mas se o pessoal começar a divulgar, ele vai crescendo aos poucos. E a gente também faz as tabelas, né? As estatísticas dos campeonatos e tal, né? Então tem tudo isso, beleza? Bom, então vamos começar a falar aí do que aconteceu nessas duas primeiras etapas da Copa Roda Presa de Kart. Então a Copa Roda Presa de Kart está no seu 13º ano, tá? Nesse ano de 2022. Começamos a temporada aí no dia 6 de fevereiro, tá? De 2022, lá no Kart Z de Agudos, como é de tradição, como é de praxe, né? No nosso campeonato. Só para o pessoal conhecer um pouco da história do Campeonato Roda Presa. Por que eu vou falar da história hoje? Vocês vão entender no decorrer do vídeo, tá? A Copa Roda Presa começou em meados de 2008 e 2009, aqui em Avaré, na cidade de Avaré, tá? Nós possuímos um kartódromo aqui, que já tinha mais de 40 anos, um kartódromo no recinto da EMAPA, que é o parque de exposições aqui da cidade. E esse kartódromo era muito antigo, já recebeu muitos campeonatos regionais, estaduais e tal no passado, mas ao longo do tempo ele veio se deteriorando e tal. Mas mesmo assim o pessoal no ano de 2008 e 2009, né, através do Zé Adriano, que começou o Bar do Bola e tal, inclusive nós já entrevistamos o Zé Adriano aqui nos vídeos que a gente faz, não neste canal, mas no outro canal meu lá, tá lá no meu canal, Kleber Daniel, quem quiser assistir a entrevista com o Zé Adriano, em 2 partes, tá? Foi muito engraçado, muito legal. Então, começou lá nesse período. E eles criaram a Copa Roda Presa de Kart, o Zé Adriano, idealizador do campeonato. E aí, correram o campeonato nos anos 2008 e 2009, depois 2010, 11, 12, 13, 14 e 2015. Né? 2015 foi o último ano que correram aqui em Avaré. Por quê? Porque chegou um momento que não comportava mais o campeonato. Né? Os karts estavam muito sucateados, muito difíceis de se competir, quebrava muito, tal, não tinha o kart suficiente, começou a aumentar o número de pilotos, né? Já tinham 2 categorias, A e B,
né? Começou, acho que a B 1 ou 2 anos depois do início do campeonato. Então começou a ter muita procura e não comportava mais. E aí procuraram um cartódromo novo e o mais próximo, e o que tinha condições de comportar o campeonato era o kart Z de Agudos, né? Que fica ali na Marechal Rondon, a 10 km de Bauru. E aí em 2016 transferiu-se do cartódromo de Avaré para o cartódromo de Agudos, 2016. E aí começou uma nova fase, né, do campeonato Roda Presa ali, em 2016. E aí correu 16, 17, 18, 19, 20, 21 e agora as 2 primeiras etapas de 2022, tá? Então eu vou falar dessas 2 primeiras etapas e depois eu vou falar o que vai acontecer a partir da terceira etapa, que tem uma novidade, né, que vai mudar totalmente o nosso campeonato, né, que é mais uma mudança aí, né, mais uma transferência de cartódromo. Bom, mas vamos falar o que aconteceu nas 2 primeiras etapas, tá? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, vamos falar da categoria B primeiro. Nós tivemos o Zé Antônio, que veio da categoria A para a categoria B esse ano, e o Armando Chama, o Gabriel, eu, né, Kleber Daniel, e o Paulo Andrade, subimos para a categoria A, nós 4. Era para subir só 3, mas o Paulo subiu, como eu já expliquei no vídeo anterior, porque o Igor havia desistido do campeonato antes de começar as 2 primeiras etapas. Depois eu explico porque que eu estou falando que havia desistido. Então, nessa primeira corrida da B, então aconteceu o seguinte, teve um qualifying, tá? Para quem tem que começar o campeonato, tá? Nossa regra é de divertido, mas a primeira tem que ter o qualifying. Então o Leandro largou em primeiro, o Márcio Vieira largou em segundo, está começando o campeonato, que é convidado do Armando Chama, ele lá de Botucatu, Zé Antônio em terceiro, o Eduardo Screus em quarto, né? Começou bem o Eduardo Screus aí na sua primeira largada de 2022, o Márcio Teba, que está voltando, que competiu no campeonato de 2019, agora está voltando em 2022, em quinto, o Fabiano Contrucci, né? Em sexto, Fabiano já corre de kart, mas no Roda Presa está começando. O Edson Lara, o Didi, que é lá de Bauru, ele corre no Fórmula Z, então ele entrou no Roda Presa, largou em sétimo. O Aguinaldo Medola, que também é do Fórmula Z, em oitavo. O Maicon, que também correu em 2020 algumas corridas, iniciou o campeonato de 2021, depois ele teve que parar e agora está voltando em 2022. Na 10ª posição, o Nivaldo Passanha, que também é do Fórmula Z, entrou no Roda Presa também. 11º, o Ricardinho Cabeça, que é o sobrinho do Clebinho, que correu uma corrida no ano passado e está começando o campeonato esse ano. 12º, o Zóio agora começou o campeonato desde a primeira corrida, né? Nosso Zóio velho de guerra. 13º, Rodrigo Ferrante, que é novatão, que é cunhado do Márcio Moreira, né? 14º, Quinzolinha e 15º, Renatão, são 2 veteranos aí do Roda Presa, mas eles largaram nas 2 últimas posições porque eles trocaram o kart deles quebrou durante o qualifying, então eles tiveram que trocar o kart, entrar no box e largaram dos boxes, né? Por isso que eles largaram nas 2 últimas posições. E essa corrida, galera, olha, se eu contar a história para vocês dessa corrida, foi um pandemônio. Foi um pandemônio, eu usei essa palavra na narração, né? Eu fiz a filmagem da corrida, né? E fiz a narração. Gente, é assim, a gente chegou no kart Z, mudou a direção de prova, né? O diretor de prova anterior foi dispensado e tinha um rapaz novo ali, que já era da turma anterior, mas ele não tinha experiência de direção de prova. E os fiscais de pista também eram totalmente novatos, então eles não tinham muito controle da corrida, né? E a categoria B é uma categoria que tem muito novato ali, e alguns veteranos que estão ali são meio porra louca, tipo um Renatão da vida, né? Então, o que aconteceu? Não tinha controle nenhum, nego batendo, nego rodando na chinquene, nego ficando na grama, e bandeira amarela, e nego ultrapassando na bandeira amarela, e não tinha punição, sabe? O Renatão passou uns 3 ou 4 pela grama, cara, assim, foi coisa de louco. Olha lá, já começou os BO ali no Z.
Olha lá, já ficou no pneu. Ei, categoria B. Essa é a categoria B. Ó o Didi ficou na grama. Ei, Didi. O Zóio também ficou na chinquene. Nossa, essa é a categoria B. Começou como tem que ser a categoria B. Pneu no meio da pista, galera. Pelo amor de Deus. Como que faz um negócio desse? Bandeira amarela, ninguém pode passar. Ah lá, rodou! É o Rodrigo Ferrante, o cunhado do Márcio. É novatão. Categoria B começou com tudo, galera. E o pneu no meio da pista. O Renatão passando na amarela. Ó o Renatão. A pista nova, vem com bifurcação aqui. Olha o fiscal lá do pneu. Nossa senhora. Olha lá em cima, olha o rolo. Olha o rolo lá em cima. Nossa. Pelo amor de Deus. Ei, Série B. Virou um pandemônio essa categoria B. E o Rodrigo Ferrante deixou. Olha lá o Renatão pela grama. Que é isso, Renatão? Ei, tá achando que é meio de roça agora. O Renatão passando todo mundo na grama. O que tá acontecendo? Amarelo, Renatão. É amarela, Renatão. Quero ver da punição pra todo mundo. Nossa senhora. Ah, vai ter que desclassificar todo mundo nessa corrida. Tem que dar sinal vermelho. Bandeira vermelha, velho. Olha o Márcio Teba pra passar o cabecinha. Olha lá o Renatão, Quinzolinha, lá vai o Renatão, sua peripécias, na frente do Leandro. Olha lá, olha o Z ali, olha o cabecinha no Z, parou, travou todo mundo. Nossa senhora, que é isso? Olha lá, o Fabiano Que isso, galera? embora, saiu do O carro. Fabiano também já parou. Já não vai mais. Gente, isso não é corrida, isso aí é... Sabe aqueles carrinhos de bate-bate? Ô, gente, eu acho que essa categoria não é a B, não, é a categoria E. Rapaz, tá feio, tá feio. Tá feia essa corrida. Nossa, gente, não tinha condição de correr, não tinha condição, né? E aí até o meu irmão, o Murilo, tava do meu lado, falou, vai ter que dar bandeira vermelha esse negócio, né? E assim, o Leandro, por exemplo, largou em primeiro, foi embora, abriu, ele tava com o kart 2, era muito bom o kart dele, e ele foi embora. Os 3 karts que mandaram todas as corridas, as 4 corridas que ocorreram, né? 2 da B e 2 da A. Foi o kart 2, o 6 e o 20, né? Os 3 karts que mandaram, né? Então, o 2 e o 20 que venceram as corridas, e o 6 não venceu, mas ficou ali entre os primeiros, ou fez melhor volta, ou fez pole, alguma coisa assim. Mas os outros karts não tinha condição, gente. Não tinha condição nenhuma. Quebrava muito, quebrou muito kart, né? Quebrou muito kart. E a categoria B virou aquele pandemônio, né? Não tinha controle nenhum a corrida. Aí chegou uma hora que o diretor de prova deu bandeira vermelha, parece que escutou a gente lá de cima, né? Deu bandeira vermelha, parou a corrida, e na hora que foi parar, nem o rapaz, o fiscal de pista, sabia que tinha que parar, tinha que dar uma bandeira para parar. E, meu, tava difícil a situação. Bandeira vermelha! Bandeira vermelha, não há condições, não há condições de correr. Bandeira vermelha, não tem condição, todo mundo passando no outro, parece carrinho de bate-bate. Bandeira vermelha, galera. Não há condições de corrida. Deus, acho que tá correndo aí. Acho que ele completou a volta agora, né? Tem que alguém parar eles ali, eles não estão parando. Tem que alguém parar vocês aí, galera. Não, olha, eles estão a alta velocidade. Pelo amor de Deus. Tá difícil, hein? E aí, Rodrigo? Aí deu a bandeira vermelha. Aí depois deram uma conversada com a galera lá, daí liberou de novo. Aí deu uma acalmada na corrida, né? Daí o Leandro disparou de novo. O Márcio Vieira estava atrás do Zé Antônio, acho que antes da bandeira vermelha. O Zé Antônio e o Eduardo Screus chegaram a disputar a posição ali antes da bandeira vermelha, só que o Eduardo Screus chegou aí pro pneu, né? Ali estava atrás do Zé Antônio, mas foi por fora,
O Zé Antônio muito experiente, ficou mais por dentro, e o Eduardo Screus por fora acabou ficando no pneu ali e ficou muito lento, perdeu acho que uma ou duas posições. Olha o Eduardo Screus em cima do Zé Antônio, rapaz! Isso foi antes da bandeira vermelha, tá? E o Zé Antônio o Zé Antônio estava em segundo, o Márcio Vieira em terceiro. Depois da relargada, aí o Márcio Vieira veio para cima do Zé Antônio e acabou passando o Zé Antônio, né? Passou o Zé Antônio e o Márcio Vieira ficou em segundo e o Zé Antônio em terceiro. E o Márcio Teba veio para cima do Eduardo Screus nessa hora que o Eduardo ficou lento, né? Pegou o pneu e ficou lento. Aí o Márcio Teba passou o Eduardo Screus, tá? Aí o Márcio Teba foi para quarto e o Eduardo Screus em quinto. Daí na sexta posição estava o Fabiano. O Fabiano na primeira largada, antes da bandeira vermelha, ele chegou a trocar de kart. Então, eu lembro que na segunda largada também, depois da segunda largada, o Nivaldo Passanha estava com um kart muito ruim e ele começou a deixar o pessoal passar. Vai, passa, né? Começou a deixar o pessoal passar. Olha, agora vem o Zóio para passar o Nivaldo. Passou o Nivaldo por fora. Olha lá, o Nivaldo mandou todo mundo embora. E o Quinzolinha, cadê o Quinzolinha aqui? O Quinzolinha tava um kart muito, assim, ruim demais, que era o kart 11, né? Então ele não conseguia andar, né? E o Renatão, vamos dizer assim, dentro do possível, né? Kart ruim também, mas chegou lá atrás. Então, resumindo, o Leandro foi pole, venceu a corrida e melhor volta, né? Já começou fazendo barba, cabelo e bigode. Segunda colocação, Márcio Vieira. Terceiro, o Zé Antônio. Esse foi o pódio. Aí na quarta posição foi o Márcio Teba, como eu disse. Aí na quinta posição foi o Eduardo Screus. O Eduardo Screus chegou em quinto. Na sexta posição foi o Didi. O Didi ficou no começo lá, antes da bandeira vermelha, mas depois na relargada ele se recuperou e chegou em sexto. Em sétimo foi o Aguinaldo Medola. Em oitavo foi o Maicon. Foi bem o Maicon, né? Em nono, o Zóio. Em décimo foi o Fabiano Contrucci. Em 11º foi o Renatão, né? Ficou mais para trás. 12º, Ricardinho Cabeça. 13º, o Nivaldo, como eu falei, deixou o pessoal passar. 14º, Quinzolinha, que não conseguia andar. E 15º, o Rodrigo Ferrante, que acabou abandonando a corrida, né? Na verdade, eles correram em 15 pilotos, ele acabou abandonando a corrida. Ele estava com um kart 18, que não era tão ruim, mas ele teve uma certa dificuldade ali, então acabou abandonando a corrida. E no fim, o Fabiano acabou pegando o mesmo kart, trocou o kart no meio da corrida e pegou o 18 do Rodrigo. No fim, a volta que foi computada do kart 18 foi do Fabiano, do Rodrigo não foi computada a volta, tá? Então esse foi o resultado da primeira corrida, tá? E na segunda corrida, aí já foi o grid invertido da categoria B, tá? A segunda corrida foi o seguinte: o Quinzolinha largou em primeiro, o Nivaldo largou em segundo, o Ricardinho Cabeça em terceiro, o Renatão em quarto, Fabiano em quinto, o Zóio em sexto, o Maicon em sétimo, o Aguinaldo Medola em oitavo, o Didi em nono, Eduardo Screus em décimo, o Márcio Teba 11º, Zé Antônio em 12º, o Márcio Vieira em 13º e o Leandro em 14º e último. O Rodrigo Ferrante, na realidade, era para ter largado em primeiro, mas ele não quis participar da segunda etapa. Então, ele ficou de fora. Então, correram em 14 pilotos, tá? Aí, essa corrida já foi um pouco mais tranquila, né? Já foi mais disputada, tem várias disputas ali, né? O Quinzolinha liderou praticamente quase que a corrida inteira e o Nivaldo ficou atrás dele o tempo todo, pressionando. O Nivaldo tinha um kart muito melhor. O Quinzolinha estava com o kart 5 e o Nivaldo estava com o kart 2. E o Nivaldo, num certo momento, chegou e ultrapassou o Quinzolinha e conseguiu assumir a primeira posição. Olha lá, passou. Passou! Quem passou? O Nivaldo Passanha passou o Quinzolinha! O Quinzolinha estava em segundo, mas aí, num certo momento, o que estava na terceira posição, que era o Didi que veio lá de trás, o Didi estava com o kart 20, o kart muito bom também, né?
ele veio lá de trás e acabou ultrapassando o Quinzolinha. Então ficou em segundo. E o Zé Antônio, que estava em terceiro, na última volta, né, depois da bandeira branca, o Zé Antônio passou o Quinzolinha lá em cima da ponte. Tá? Por fora ainda, passou. Então o Quinzolinha acabou chegando em quarto. Tá? Agora o Quinzolinha ficou muito pra trás, muito pra trás. Ah, o Didi tá chegando no Quinzolinha, velho. Ó o Didi com o kart 20 chegando no 5. Olhem, Didi vai conquistar o seu primeiro pódio na categoria B, logo na sua segunda corrida na Copa Roda Presa. E o Didi vem pra cima do Quinzolinha, cara, lá por dentro. Ai. Nossa. Ó o Didi, cara. Didi com o kart 20. E o pé. Essa foi a situação do Quinzolinha, que estava com o kart 5, ele foi perdendo rendimento ao final da corrida. Tá? Então teve várias disputas boas ali. Então o primeiro foi o Nivaldo ganhou a corrida, o segundo foi o Didi, o terceiro foi o Zé Antônio de novo, né? Ele foi terceiro nas duas corridas, tá? Foi para o pódio nas duas corridas. Quarta posição foi o Quinzolinha. Quinta posição foi o Fabiano Contrucci, aí já conseguiu uma boa posição aí na sua segunda corrida. Na sexta posição foi o Eduardo Screus, também uma boa posição, foi quinto na primeira e sexto na segunda. Muito bem o Eduardo Screus no seu começo de campeonato nesse ano, na quarta temporada dele, no Roda Presa. Na sétima posição foi deixa eu ver quem que chegou em sétimo, foi o Renatão, aí já se recuperou, né? O Renatão teve uma hora, numa disputa com o Leandro ficou mais para trás, porque o kart era ruim. O Renatão estava ultrapassando o Leandro, eu não sei o que aconteceu ali, que os dois na reta, o Renatão pegou e empurrou o Leandro com a mão. Isso eu vi. Eu não consegui filmar de cima, porque pegou na cabine ali. Mas eu vi o Renatão fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Fez isso no Leandro. Cara... Olha aqui, olha o Leandro com 17 e o Renatão. Isso aí vai dar merda. Isso vai dar merda. Olha o Renatão. Olha o Renatão, vai dar o X. O Renatão vai dar o X no Leandro. Olha o Renatão deu o X. Olha o que o Renatão fez, rapaz. Olha o que o Renatão fez. O Renatão praticamente empurrou o Leandro com a mão, cara. Que isso, velho. Que isso. Olha lá, merda. Olha a merda. Renatão rodou lá. E não teve punição nenhuma, gente. Os caras não puniram nada, ultrapassaram em bandeira amarela. Olha, não teve nada, punição nenhuma. Não tinha controle nenhum a corrida. A segunda corrida foi mais controlada porque os pilotos se controlaram mais. Mas a direção de prova não tinha controle, coitado. Totalmente inexperientes os diretores de prova. Aí na oitava posição chegou o Aguinaldo Medola. Na nona posição o Márcio Vieira, aí já não estava com kart legal. Na 10ª posição o Maicon. Na 11ª o Leandro, ficou lá para trás. Kart não era legal. 12º o Zóio, por incrível que pareça, ele fez a melhor volta. Aí o Zóio estava com 14, aí ficou atribuída a melhor volta para o Zóio. Chegou em 12º. 13º foi o Márcio Teba, né, como eu falei com o kart 11. 14º foi o Ricardo Cabeça. O Cabecinha chegou em 14º. E foram os 14 que participaram, porque o Ferrante não participou, né? E aí, com essa situação, como é que ficou o campeonato da categoria B? Vamos lá. Então, Zé Antônio é o líder do campeonato, aí, ó, com os 2 pódios que ele fez, 2 terceiros lugares. Ele é o líder com 56 pontos. O Didi, rapaz do céu, Didi em segundo, com 52 pontos, apenas 4 pontos do Zé Antônio, já em segundo. E em terceiro, o Leandro, com 47 pontos. Né? Então, os 3 estão na zona de acesso aí para a categoria A para 2023. Mas tem muito chão pela frente. Apesar que eu acertei, vamos dizer assim, a minha previsão. Eu tinha certeza que o Zé Antônio e o Leandro estariam nas 3 primeiras posições já no início do campeonato. E bateu. Eu achei que o Leandro que ia ser o líder, mas os 2 estão aí nas 2 primeiras posições. A surpresa é o Didi.
né? O Didi é surpresa porque tá começando agora, mas o Didi também não sai do cartódromo, né, cara? Cara, o tempo todo lá, velho. É 2, 3 vezes por semana correndo. A gente brincou que ele mora no motel. Tem um motel do lado do cartódromo, ele mora no motel ali. Não é possível. Em quarto, Márcio Vieira, que também começou agora e já está em quarto no campeonato, 46 pontos, apenas um ponto do Leandro. E em quinto, Eduardo Screus, que eu falei, começou muito bem o campeonato, 44 pontos, os 5 aí que formam o pódio. Sexto, Nivaldo, que com essa vitória subiu bastante aí, né, na segunda corrida, para 42 pontos também, está ali tudo junto. Sétimo, Fabiano, já está um pouquinho mais para trás, com 36 pontos, né, então são 6 pontos de diferença aí. A oitava posição, o Aguinaldo também com 36, só que o Fabiano tem uma quinta posição e o Aguinaldo tem uma sétima posição, então por isso que o Fabiano está na frente. O Márcio Teba em nono com 32, aí depois vem o Quinzolinho em décimo com 30, em 11º Renatão também com 30, mas o Quinzolinho tem uma quarta posição. E o Renatão tem uma sétima. Em 12º, o Michael também com 30, mas o Renatão tem uma sétima e o Michael tem uma oitava, né? Em 13º, o Zóio com 25, 14º, o Ricardinho Cabeça com 14 e 15º, o Rodrigo Ferrante com 3 pontos. Tá? Então essa é a situação do campeonato, são 15 pilotos no campeonato. Esses 15 continuam no campeonato, tá? Só que nós temos aí mais 2 pilotos que vão entrar na categoria B, na próxima etapa, né, que é o Igor, que era da categoria A no ano passado, não foi rebaixado, mas ele desistiu do campeonato antes do início das etapas, então ele não foi nas 2 primeiras como desistente, por isso o Paulo subiu, e agora ele quis voltar para o campeonato na 3ª etapa, mas como a vaga dele já foi preenchida na categoria A, então ele volta na categoria B. Né? E tem também o Fábio Alemão, que é lá de Sorocaba, que vai correr com a gente nessa próxima etapa, então já está preenchendo a 17ª vaga aí. Então são 17 pilotos aí inscritos na categoria B. Nossa, bastante. No ano que eu comecei, por exemplo, 2019, eram 16 pilotos na primeira corrida. Agora, na 3ª corrida, vamos ter 17. É muito legal isso daí. Bom, é isso aí que aconteceu então na categoria B. Vamos então para a categoria A. A categoria A, como eu falei, temos mais 4 pilotos que vieram da B, então começou assim. O Armando Chama já de cara, vindo campeão da B, já largou em primeiro, tá? O Silvião em segundo, o Tim em terceiro, o Paulinho Andrade, também vindo da B, já largou em quarto, Clebinho em quinto, Baratinho em sexto, o Sandro em sétimo, o Gabriel em oitavo, o Murilo, meu irmão, em nono, o Zé Adriano em décimo, o Márcio Moreno em 11º, eu em 12º, Kleber Daniel, e o Tato em 13º. O que aconteceu foi o seguinte, o Tato quebrou 3 karts dele, se eu não me engano, ele pegou o kart 2 no sorteio, que era um kart muito bom, só que quebrou, parece que o cabo do freio, então ele teve que trocar o kart. Aí ele pegou, parece que o kart 3, se eu não me engano foi o kart 3, que ele pegou o kart 3 na corrida. Só que daí ele teve que largar do box, então ele largou por último. Aí durante a corrida, na primeira volta ele passou reto, ele ia me ultrapassar, ele passou reto na ponte ali, que quebrou alguma coisa no kart dele, não sei se foi o rolamento de roda, o que foi, o chassi, e ele quebrou. Aí passou muitas voltas, ele trocou pelo 23, parece, e continuou a corrida e chegou, na verdade, na penúltima posição, né? O meu aconteceu o seguinte, peguei o kart 5, ele não era ruim, né? Não era os top de linha, mas não era ruim, tá? Mas durante o qualifying ele quebrou o rolamento da roda, quase que saiu a roda no meio da pista. E quase que eu fui pro guarda-rei. Daí eu entrei no box para trocar o rolamento. Aí trocou e restou só uma volta para eu fazer de volta rápida. E eu não consegui fazer uma volta rápida, então acabei largando na pista na última posição. Tá saindo a roda. Tá saindo a roda. Quebrou? Quebrou o rolamento. Quebrou o rolamento. Vai correr mesmo? Vai tacar o carro? Tá bom, tá bom. Cara, faz o livro passageiro, faz o livro passageiro. O rolamento vai andar mais.
ele tava bom, daí ele começou a perder, cara. E eu fiquei o tempo todo na corrida atrás do Márcio Moreira. O Márcio Moreira estava com o kart 12, que não era lá essas coisas, era pior do que o meu, mas o Márcio, muito experiente, fechou todas as portas para mim. Muito difícil ultrapassar, é traçado Silverstone, esqueci de falar, né? Traçado Silverstone, tanto para A quanto para B, a primeira etapa. E na segunda etapa foi Suzuka, tá? E nessa primeira etapa da A eu não consegui ultrapassar o Márcio. Eu tentei de tudo, mas o Márcio, muito experiente, conseguiu fechar certinho, mas a gente teve uma disputa bem limpa, bem legal, tá? Nessa corrida o Armando Chama disparou na frente, ele estava com o kart, se não me engano, acho que era o kart 20, ele disparou na frente, o kart dele deu problema durante o qualifying também, mas ele conseguiu mesmo assim voltar para a pista, fez a pole e conseguiu disparar na frente e ganhar a corrida. O Silvião teve problemas com o kart 13, acabou abandonando, largou em segundo, o Tim acabou herdando a segunda posição, e o Paulo, né, que largou em quarto, acabou chegando, acho que na quarta posição mesmo. O Clebinho que acabou indo para terceiro, né? Se eu não me engano foi isso. Não teve tantas disputas assim, né, nessa primeira corrida, porque os karts eram muito ruins, né? Como eu falei, os karts que estavam sobrando era o kart 20 do Armando, o kart 6 do Paulo, né? O Paulo estava ali brigando com o Clebinho, ficou o tempo todo brigando, acho que ele perdeu a posição para o Clebinho, depois ficou brigando com o Clebinho. Teve uma hora que o Márcio Moreira confundiu o Clebinho comigo, né? Eu estava disputando com o Márcio, depois eu acabei abrindo pro Clebinho e o Paulo passarem que eu era retardatário, e o Márcio pensou que era eu ainda, e ele fechou os dois. E aí reclamaram lá tal. Depois o Márcio acabou se dando conta que era o Clebinho e deixou os dois passarem. Isso eu assisti de camarote. Então foi mais ou menos isso aí. Não teve muita disputa aí. O Tato, como eu falei, quebrou no começo da corrida. Teve poucas disputas ali. Então, aí na chegada, né, o resultado da corrida foi o seguinte. Então o Armando Chama foi o pole e ganhou a corrida. Na segunda posição foi o Tim. Na terceira foi o Clebinho, então eles formaram o pódio. Na quarta posição o Paulinho Andrade. Na quinta posição o Sandro. Na sexta posição, Baratinha. Na sétima posição, o Murilo, meu irmão. Na oitava posição, o Gabriel. Na nona posição, o Zé Adriano. Décima posição, Márcio Moreira. Então, Zé Adriano e Márcio Moreira, nenhum de nós tínhamos karts legais. Eu estava com um kart melhor que o deles, mas não consegui ultrapassar o Márcio. Senão, talvez eu tivesse ido para cima do Zé Adriano. Na 11ª fui eu.
né? Eu cheguei em 11º, em 12º o Tato, porque ele quebrou o kart, ele trocou, depois levou várias voltas. E em 13º, porque abandonou a corrida, foi o Silvião. Mas o Silvião acabou fazendo a melhor volta enquanto o kart dele estava rendendo. Então atribuiu-se a melhor volta para ele. E aí, na segunda corrida da A, os karts estavam quebrando demais, mas mesmo assim a gente conseguiu largar aí com 13 pilotos. O Silvião em primeiro, o Tato em segundo e eu em terceiro. O Márcio Moreira em quarto, o Zé Adriano em quinto, o Gabriel em sexto, o Murilo em sétimo, o Baratinho em oitavo, o Sandro em nono, Paulo Andrade em décimo, o Clebinho em 11º, o Tim em 12º e o Armando Chama em 13º. E aí o que aconteceu nessa corrida? Ela já foi um pouco mais movimentada, né? O Silvião largou com o 13 de novo, né? E o 13 perdeu o rendimento novamente. O Silvião caiu lá para trás. Eu estava com o kart 6, que era muito bom, só que com falta de experiência, o Márcio atrás de mim, com o kart 20, que era muito bom também, teve uma hora que eu abri uma brechinha, ele mergulhou para cima e eu acabei perdendo a posição para ele. E perdi também para o Zé Adriano, os dois experientes. E eu acabei ficando ali na 5ª posição. E depois, eu não sei o que aconteceu ali, teve enrosco entre Gabriel, Murilo, Baratinha, sei lá. O Baratinha foi lá para frente com o 18, né? E eu acabei caindo para a 9ª posição. Eu caí para a 9ª posição, de terceiro para quinto, de quinto para nono. Isso nas 2, 3 primeiras voltas. E aí o que aconteceu? Eu comecei uma corrida de recuperação, né? Comecei a me recuperar, fui ultrapassando de novo o pessoal, ultrapassei Gabriel, Sandro, ultrapassei, acho que, não sei se cheguei a ultrapassar o Murilo, o Zé Adriano eu lembro que eu ultrapassei, e o Márcio já foi lá para frente e disparou na frente. O Silvião caiu para trás, o Márcio disparou na frente, o Tato acabou caindo, né, da 2ª para a 4ª posição, mas mesmo assim com o kart 16, que não era lá essas coisas, ele segurou a 4ª posição, e eu fui me recuperando. E eu estava em quinto, né? Já estava em quinto, de nono já tinha subido para quinto, e já estava chegando no Tato, que era o 4º. E aí o que aconteceu? Eu tinha muito mais kart que o Tato. Teve uma hora, eu tentei ultrapassar o Tato das mesmas formas que eu tentei no Márcio na primeira corrida, apesar do traçado ser diferente. O Tato fechava muito bem, mas teve uma hora na descida do carrossel que o Tato abriu um pouquinho, eu joguei por dentro, nós emparelhamos na descida, o Tato não aliviou ali na curva para a esquerda, que faz o cotovelo, que na verdade o traçado estava errado, né? Aquele cotovelo é de Interlagos, não é de Suzuka, mas tudo bem. Ele não aliviou e eu também não aliviei, mas eu já estava emparelhado com ele, né? Ali ele falou que eu teria que ter aberto, não sei. Eu acho que ele poderia ter aliviado, né? Eu falei para ele, você poderia ter aliviado. E aí, o que acabou acontecendo? Que ele não aliviou, eu também não aliviei, ele me deu no meio, acabamos colidindo, e eu acabei perdendo, fiquei para trás, e perdi mais, estava em quinto, perdi mais 3 posições, caí para o 8º, de novo, né? Tinha caído para a 9ª a primeira vez, e agora caí para o 8º. E o Tato seguiu, foi embora. E aí, perdi essas posições, mas aí o kart era muito bala e eu fiquei com raiva, tava com raiva. Pô, agora eu vou atrás de novo. E fui e ultrapassei de novo os 3 à frente. Eu acho que era o Zé Adriano, acho que era o Gabriel e o Clebinho. Acho que eram os 3. E foi embora. Tava em primeiro o Márcio, em segundo tava o Armando Chama. O Armando Chama veio de último com o kart 2, que era um kart bala também, mas o Armando Chama passou todo mundo. E estava em segundo, ele só não chegou no Márcio porque ele veio de último, senão ele teria ganho a corrida de novo, né? Então estava em segundo. E em terceiro estava o Baratinho. O Baratinho se deu bem em toda essa história aí, né? O kart 18 dele não era para chegar no pódio, mas ele chegou porque ele se deu bem aí, com todos esses enroscos aí, né? Meu, do Tato e mais os outros enroscos que houveram na corrida. E aí eu ultrapassei, estava em quinto de novo, cheguei no Tato de novo. Falei, agora, meu amigo, agora você não vai escapar. Aí teve um momento que na entrada do cotovelo ali, eu acho que o Tato achou que eu era o Armando Chama, porque o Armando Chama tava com o macacão vermelho também, e eu sempre uso vermelho. Eu acho que ele achou que era o Armando Chama e que ia dar a volta. E ele acabou abrindo, e eu passei, e foi embora. Ó, vai ter uma briguinha em cima da ponte, hein? Olha lá, vem uma briguinha, Tato, Kleber,
Vai atacar a pantufa. Não. Ah, o Kleber chegou. Será que vai pregar no pneu de novo? Olha lá, Zé Adriano também. Ô Zé, você trabalhava com máquina antigamente. Que é saudade dos velhos tempos? Então eu acabei assumindo a quarta posição e me distanciei do Tato. O Armando Chama estava atrás de mim, tentou me ultrapassar para dar a volta e não conseguia, porque o meu kart era muito bom, o dele também era, mas eu acho que o meu estava melhor que o dele e eu estava com, nossa, muita vontade, né? Porque tinha perdido tanta posição, pô, podia ter brigado pelo pódio, né? Com certeza, eu acho que eu teria chegado em terceiro, talvez até em segundo, não sei em segundo, porque o Armando estava correndo bem também. Mas em terceiro eu acho que eu teria chegado, se eu não tivesse tido todos esses problemas aí. Mas pra mim, quarta posição foi uma vitória, eu até comemorei a hora que eu cheguei ali. Então foi isso, galera. Eu posso falar mais da minha corrida, porque das outras, né, é difícil. Mesmo assistindo a corrida, o Renatão estava tão desanimado nos comentários da corrida, né, por causa dos karts da B e tal, e os da A também, que, né, não teve muito comentário, muita coisa não. Foi o Michael que filmou as corridas da A, tá? Agradecer ao Michael aí também. Então, primeira posição foi o Márcio Moreira, segundo foi o Armando Chama, terceiro foi o Baratinha, quarto fui eu com a melhor volta, eu fiz a melhor volta, né? Bala, com aquele kart com raiva, fiz a melhor volta. Na quinta posição foi o Tato, na sexta foi o Paulinho Andrade, na sétima foi o Sandro, na oitava foi o Clebinho, nona posição foi o Zé Adriano, décima posição Gabriel, 11ª posição foi o Murilo, meu irmão. O Murilo abandonou, se eu não me engano até o Gabriel abandonou, do 10º para trás, acho que todo mundo abandonou. O Gabriel em 10º, Murilo em 11º, 12º foi o Silvião, também abandonou, e 13º o Tim abandonou lá no começo da corrida já. Né? O Tim que parece que quebrou o kart dele, era 22, se eu não me engano, alguma coisa assim. No começo da corrida quebrou. Bom, então com esses resultados, como é que ficou o campeonato então da categoria A? Armando Chama disparado líder com primeira e segunda posições, né, nas duas corridas, 66 pontos. O Baratinho em segundo, olha só o Baratinho com esse pódio aí, né, 49 pontos, tá 17 pontos atrás do Armando. Em terceiro, o Márcio com 48, um ponto só atrás do Baratinho, Márcio Moreira. Em quarto, Paulinho Andrade, olha o Paulo, 46 pontos. Né, o Paulo fez um quarto e um sexto, ótimo começo de categoria A para o Paulo. Quinta posição, Clebinho com 45, então tá todo mundo junto ali. Sexta posição, Sandro com 42 também. Sétimo, Tim com 38. Oitavo, eu com 37, olha só. Então tô ali também, em oitavo. Puta, pra mim, começar em oitavo, não estando na zona de rebaixamento, nas duas primeiras etapas, pra mim tá ótimo. Em nono, Tato com 32. Em décimo, Murilo, meu irmão, com 30. E aí vem na zona de rebaixamento, 11º, Gabriel com 30 também, só que o meu irmão teve uma sétima posição, o Gabriel uma oitava. Em 12º, Zé Adriano também com 30, mas o Zé Adriano teve duas nonas posições, então por isso, ele em 12º. E em 13º e último, lanterna do campeonato, Silvião com 17 pontos. Tá? Então essa é a posição da Copa Roda Presa aí, da categoria A, nas duas primeiras etapas aí, das duas categorias. Bom, galera, então, como eu falei no início do vídeo, a novidade é a seguinte. Com todos esses problemas que nós tivemos no kart Z, nas duas primeiras etapas, a gente imaginava que ia ter problema de kart, que a gente já conhece o kartódromo lá há muito tempo, mas não imaginava que ia ser o caos que foi. Foi um caos, na verdade. Né? Pra vocês terem uma ideia, nós tínhamos 14 pilotos para correr na segunda corrida da B e não tinham 14 karts disponíveis ali, porque vários quebraram. Não tinha nem karts suficientes para a categoria A correr na segunda corrida, que eram 13 pilotos. Então, coitado, o mecânico se desdobrou lá, o diretor de prova também, eles fizeram, não é culpa deles, eles fizeram o que eles puderam, né, como funcionários, eles fizeram o que eles puderam. A culpa é de quem administra o kartódromo, né, do dono do kartódromo, né, que não investe, não faz investimento nos karts, não faz investimento na pista, né, a pista com vários problemas, já tinha que ter recapeado essa pista há muito tempo. Ele fez no máximo algumas reformas ali de zebra e tal, mas no máximo isso. Né? Não tem uma lanchonete, por exemplo, você comer um lanche, só salgadinho ali e um refrigerante, um Gatorade, só isso. Não tem ali um salgadinho frito, pronto, ali na hora para você pegar.
né? Não tem um pula-pula para as crianças, uma brincadeira, a criança vai lá, não tem o que fazer. Tem uma churrasqueira lá, tá? Mas aí você pode usar a churrasqueira, mas você tem que levar carne, você tem que levar um churrasqueiro, não tem ninguém ali pronto, você que tem que providenciar tudo, quer dizer, o sistema do cartódromo é muito arcaico, é MS-DOS, para vocês terem uma ideia, gente. Já teve dia que acabou a energia lá, a gente ficou sem computar a melhor volta, não tinha como ver no painel a melhor volta. Sabe, são muitas coisas. Então, chegou um momento que a Copa Roda Presa ocorreu a mesma situação que ocorreu em Avaré em 2015. Não comporta mais o campeonato. Então, por isso, muitos pilotos falaram, eu não volto mais para o Kart Z, né? E aí, eu faço parte da diretoria da Copa Roda Presa, né? O Tim, Márcio Moreira, Gabriel, Sandro, nós 5 somos da diretoria, e nós andamos estudando uma forma, e vários pilotos deram sugestões também, né? E por maioria, todos, mas praticamente todos, né, concordaram em transferir o nosso campeonato para o cartódromo de Itu, um cartódromo que comporta o campeonato, que é o mais próximo que nós temos aqui de Avaré, tá? E aí até o pessoal que é lá de Bauru, que entrou agora no campeonato, até eles concordaram, né? Tem 2 de Bauru que já correm faz tempo no nosso campeonato, que é o Leandro e o Paulo, entrou o Nivaldo, entrou o Didi, entrou o Guinaldo Medola, então eles também concordaram em correr em Itu. Então, a partir da terceira etapa, nós vamos correr em Itu, tá? E nós vamos correr com 30 pilotos, tá? Então, nós vamos correr as 2 categorias juntas, tanto A quanto B, 13 da A e 17 pilotos da categoria B. Então, são 30 pilotos, vão largar primeiro os pilotos da A, né, nas 13 primeiras posições, no grid invertido da segunda corrida que ocorreu em Agudos, e depois os pilotos da categoria B também no grid invertido. Eu não sei como é que vai ser ali, se vai ter um espaçamento entre os pilotos na hora da largada. E as posições também vão ser 2 categorias numa corrida, quer dizer, a premiação vai ser primeiro, segundo, terceiro da A e primeiro, segundo, terceiro da B, como ocorria em Agudos. A diferença é que vai ser uma corrida só. E vai ter também uma segunda corrida em Itu. Decidiu-se fazer também, por maioria, uma corrida a cada 2 meses. Então nós vamos correr lá em abril agora, as 2 primeiras etapas em agosto foi em fevereiro, nós vamos correr em abril, depois em maio nós vamos correr em Valinhos, que já estava marcado lá em maio, depois em julho em Itu, depois em setembro em Itu de novo, depois em outubro em Itu, só que setembro é começo de setembro e final de outubro, e depois em dezembro, que vão ser as 2 finais, vai ser em Birigui, tá? Então, vai ser assim nosso campeonato. São 14 etapas do mesmo jeito, só que serão 2 corridas cada vez que a gente for para Itu, tá? E 2 corridas em Valinhos e 2 corridas em Birigui.